começar Minha pela sua essência. essência. Tá, conta um pouquinho sobre essa imagem, como ela se relaciona com o seu coração e a sua mente sobre ser prefeito da cidade de Franca. Olha, essa foto, estou eu e meus 3 filhos num momento feliz, ainda que eles estavam indo para aula de natação, e eles gostavam. Hoje eles não fazem mais natação, mas eles gostavam muito, eles estavam super felizes. E essa foto representa a minha essência enquanto ser humano, que é a que eu vou levar para enquanto prefeita. Eu amo muito essas crianças, eu acho que me tornar mãe fez uma revolução na minha vida completa. Eu não sou a mesma pessoa de antes. E eu acho que todas essas capacidades que a vida te faz, porque a mãe, ela surge do nada, né? Você tá lá num dia, você virou mãe sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência. Então toda essa movimentação, essa loucura, né, dessas 3 crianças mudaram muito a minha vida, enquanto essência mesmo, enquanto ser humano. Então quando eu li lá a essência, eu falei, são meus filhos. E aí é óbvio que a gente leva isso para onde a gente estiver, né, para o trabalho, no caso da prefeitura, para a prefeitura. E o que isso significa, na verdade? Eu acho que nessa foto tem amor, você vê amor. Então eu penso muito no amor enquanto, não no sentido hipócrita ou no sentido romântico, no amor enquanto, estava falando da natureza antes da gente começar. Sabe um amor sincero e verdadeiro que a gente vê quando a gente está na natureza e vê uma paisagem bonita? Aquele bem-estar que você sente é um amor, assim. O amor é esse sentimento bom. Então, ser mãe me trouxe esse sentimento bom. De uma forma, claro que ele já existia, mas de uma forma muito mais pura, muito mais incondicional, muito mais sem buscar uma contraprestação. Então foi ali que eu conheci de verdade o que é estar plena nesse mundo, assim, né? Então eu trouxe essa foto. Essa contraprestação tem ou não a ver com o seu coração e a sua mente sobre ser prefeita da cidade de Franca? Tem a ver, sim, porque eu acho que isso que eu estou me propondo a fazer, por exemplo, nessa eleição, né? Eu sou a única mulher candidata, é minha primeira eleição, então é um desafio muito grande. Ser mulher na política já é por si só uma solidão. Eu acho que essa palavra define bem, porque as pessoas não dão aquele apoio que você esperava. Mas é assim com todas as mulheres, é mais difícil para nós. Então esse sentimento de quero fazer isso para ter uma cidade melhor, para os meus filhos terem um futuro melhor, para o mundo ser melhor, independente do que eu vou enfrentar. Porque eu vou enfrentar muitas dores, muitos desafios, vou me decepcionar com muita gente. Faz parte do processo, tem que ter coragem. E aí essa coragem vem desse desapego, de fazer de amar sem esperar nada em troca, de fazer o bem sem esperar nada em troca. Legal. São 3 meninos. São 2 meninas e um menino. É que eles são todos de toquinho, mas só esse é menino. As 2 mais velhas são meninas. Agora, a imagem que representa suas origens. Minhas origens, eu queria achar uma foto da minha infância, só que era só foto física e eu não consegui encontrar hoje na correria. Então eu trouxe essa, que é uma foto da minha adolescência, né? Eu adolescente, devia ter aí 14 para 15 anos, já estava na vida política muito ativamente, assim. Essa é uma foto com o presidente Lula, quando ele ainda era candidato, ainda nunca tinha sido presidente. Deve ter sido 2001, 2000, por aí. Então, eu já estava na campanha, eu já acreditava nisso. Então, o PT não surgiu da minha vida do nada, minha vida política não surgiu do nada. Existe uma trajetória muito grande que vem desde lá de trás. E aí eu trouxe exemplificada nessa foto, adolescente cheio de espinha, com uma foto com o Lula enquanto candidato ainda, que estava rodando as cidades, fazendo campanha. E como que é o Lula em relação como que ele se relaciona ou não com o seu coração e a sua mente sobre ser prefeito da cidade de Franca? Eu acho que ele é um símbolo, né? É claro que ele é um ser humano e pessoas têm suas contradições, nenhum de nós é um ser iluminado perfeito.
A gente é feito de erros e acertos, mas o símbolo Lula, o símbolo que ele carrega, a pessoa que veio lá do Nordeste, com muitos irmãos, com uma mãe que sofria violência doméstica e que criou os filhos sozinhos, que colocou todo mundo num caminhão, chegou em São Paulo sem nada, procurando um futuro. E aí esse menino consegue virar metalúrgico, consegue liderar as greves do ABC, vira presidente da República. Aliás, antes é preso na ditadura, depois vira presidente da República por 2 vezes, faz sua sucessora, depois é preso de novo. E meses depois de ter sido solto, volta a ser presidente da República. Então, acho que essa jornada dele, de alguém que nunca... Quando eu era criança, antes disso acontecer, ninguém sonhava que era possível uma pessoa pobre, filha da classe trabalhadora, virar presidente da República. Então, na minha infância, isso era totalmente impossível, isso era um sonho distante meu com os meus amigos adolescentes que sonhávamos. E hoje a gente viu que é possível. E justamente essa quebra do status quo é que causa esse alarde todo, essas prisões ilegais, tudo isso que aconteceu, porque é muito difícil para o capital autorizar essa mudança, que uma pessoa pobre ascenda ao poder. Então eu acho que esse símbolo do Lula é um símbolo de luta, é um símbolo de resiliência, é um símbolo de alguém que doa a vida, independente do que vai acontecer. Então eu vejo isso como um simbólico, sabe, a figura Lula. O Lula vai nos deixar algum dia, só que a imagem Lula, o símbolo Lula, vai permanecer. A classe trabalhadora tem ou não a ver com os seus pensamentos e sentimentos sobre ser prefeita de Franca? Totalmente. Eu sou pertencente à classe trabalhadora. Eu tenho uma consciência de classe muito clara. Eu nunca achei que eu sou algo que eu não sou. Eu sou filha da classe trabalhadora, sou classe trabalhadora, e eu acho que a classe trabalhadora tem que estar não só representada nos ambientes de poder, como tem que ser defendida, porque só existe o nosso sistema capitalista do jeito que a gente formulou graças à classe trabalhadora. E a classe trabalhadora precisa lutar por seus direitos, porque eles não vão cair de mão beijada. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. E aí, enquanto mulher na política, ninguém abre as portas pra gente. Ninguém estende um tapete vermelho pra gente chegar. É assim com as mulheres, é assim com a população negra, é assim com a população LGBT e é assim com a classe trabalhadora. Então a gente precisa lutar para conseguir as coisas que a gente deseja. Lutar. O que é ser classe trabalhadora? Dá um exemplo. São pessoas que precisam trabalhar para sobreviver. São pessoas, por exemplo, você pode ser herdeira. Você nunca precisou trabalhar, você vai viver de capital a vida inteira. Você não é classe trabalhadora. E existe muitas pessoas nessas condições. É estranho pra gente que precisa pagar boleto, né? Que se não trabalhar, não paga o aluguel ou não compra casa. Mas existem essas pessoas. E essas pessoas, elas são sustentadas por toda a classe trabalhadora, que anda 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, que trabalha para pagar o aluguel e comprar uma comida de má qualidade. A gente estava falando de alimentação saudável, tem um custo, precisa de tempo. E a classe trabalhadora é aquela pessoa que não consegue se organizar porque trabalha, porque paga boleto, porque leva o filho na escola, porque busca o filho da escola, porque leva no médico. Então a gente precisa o Estado precisa criar condições que melhorem a vida da classe trabalhadora. Mas é a gente, somos nós que precisamos trabalhar para nos sustentar. A menos que você seja herdeiro e viva de capital, você é classe trabalhadora. É que as pessoas não sabem, mas elas são classe trabalhadora. Isso, ser prefeita. Eu escolhi essa imagem que são várias mulheres, e várias mulheres diferentes. Porque, para mim, estar nessa disputa na prefeitura tem muito a ver com o fato de ser mulher e com o fato do machismo da nossa sociedade. Quando o meu partido me lançou como prefeita, né, que foi escolhido, nós tínhamos um cenário que tinham 9 candidatos homens.
9 candidatos homens brancos, bem semelhantes um ao outro, inclusive. E aí a gente percebeu a necessidade de lançar uma mulher. Neste ponto, a gente pensou muito sobre isso, né? Como é que é possível, a gente conversou antes, uma eleição sem mulheres? Franca vai fazer 200 anos, nós nunca tivemos uma prefeita. Nós tivemos apenas 8 vereadoras. Ontem eu tive num evento no Mulheres do Brasil que foi falado sobre isso. Nos 200 anos de Franca, nós tivemos apenas 8 vereadoras. Então, as mulheres estão subrepresentadas. Nós somos 53% da população de Franca. Nós nunca tivemos prefeita. Atualmente temos uma Câmara com 2 vereadoras e 13 homens. Em toda a história só teve 8. Então a gente precisa mudar essa história. E aí quando eu trago essa foto de várias mulheres, né? É porque quando eu chegar... Hoje mesmo, enquanto candidata, eu não sou uma candidata sozinha. Eu tenho a minha vice, que é uma mulher negra, e nós estamos representando todas as mulheres. Essa luta é coletiva. A mensagem que é preciso passar é que as mulheres podem estar onde quiserem, devem estar nos ambientes masculinos de poder. Precisam estar e precisam chegar lá, porque a gente precisa de representantes femininas na Câmara e a gente precisa de um olhar feminino pelo menos uma vez na história na prefeitura. Então, na verdade, essa luta não é minha, eu só sou a porta-voz, mas é uma luta de todas as mulheres. Você fala precisa de um olhar feminino. Conta um pouco o que seria esse olhar feminino. Eu acredito que é o cuidado. Eu falei de amor no começo e agora eu trago a palavra cuidado, que está sendo muito usada nessa eleição por muita gente, mas que eu acho que as pessoas não entendem muito bem o significado disso mesmo. Sabe, o cuidado, uma família é a mulher que resolve os conflitos entre os familiares, é a mulher que cuida da sogra, da mãe, da avó, dos filhos, das crianças, das pessoas com deficiência. As mulheres, elas têm essa habilidade, que aí não vamos discutir aqui se ela é natural ou se a vida nos fez ficar assim, se a vida nos construiu. Mas a gente tem uma habilidade do cuidado e eu acho que falta muito isso, falta afeto, falta cuidado. Então, quando eu vejo esses prefeitos que já passaram e que estão agora, eu vejo eles muito como administradores de empresa. Então, tem uma cidade, preciso administrar, como é que está o orçamento. Eu penso que um prefeito é mais que isso e que uma mulher teria muito mais habilidade. Eu acho que é preciso cuidar das pessoas no sentido de se importar. Como é que estão as crianças? Tem vaga na creche para todo mundo? Mas como é que é a qualidade dessa creche? Dá para melhorar a educação? Eu quero que todas as crianças tenham uma escola igual a que meus filhos estudam. É possível ter qualidade para todo mundo. É possível ter uma alimentação saudável. Me preocupa muito a alimentação das nossas crianças. Então, não é nem o que fazer, mas é como fazer. O que é prioridade? Eu acho que uma mulher, que aí eu espero ver em breve uma mulher prefeita de Franca, uma mulher, ela tem condição de ter um olhar um pouco diferente, um pouco mais de afeto, de cuidar desses idosos, cuidar das crianças. Sim. Essa parte da prioridade, o que seria a sua prioridade? Idoso, criança? Eu acredito que a gente tem... Então, nós temos que cuidar... Quando a gente fala em cuidar das pessoas, que é o slogan, é bem isso. E aí, cuidar dos mais vulneráveis. Primeiro, criança, idoso. Penso muito na população em situação de rua, que as pessoas encaram como um problema. É um problema mesmo, mas eles são seres humanos que precisam ser cuidados. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, quando a gente... Por exemplo, quando eu penso nos meus filhos, o que é prioridade para eles? A saúde e a educação. Então, quando a gente pensa em cuidar das pessoas, a gente tem que, primeiro de tudo, cuidar da saúde. Não dá para ter 15.700 pessoas aproximadamente esperando uma cirurgia eletiva hoje. Não dá para ter gente na UPA esperando vaga de internação, gente com AVC na UPA sem vaga para internação. Todo dia tem. Então, a saúde é a prioridade absoluta. A saúde ou a doença? Que aí já é doença. Então, a saúde, ela está muito bem pautada no meu plano de governo. A gente tem
muita preocupação com a prevenção, com a promoção de saúde, que aí entra a alimentação saudável, entra a prática de exercícios físicos, entra o contato com a natureza. Então, tudo isso precisa ser muito explorado. Mas, emergencialmente, a gente tem o problema da doença. E aí, a gente vai ter que atacar a doença e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde, sem dúvida. Agora, vamos pegar as 3 imagens que representam você como prefeito. Pois é, olha, eu coloquei essa imagem das mãozinhas juntas formando um coração, porque eu acho uma coisa que a minha campanha tá mostrando, e é uma coisa que eu aprendi muito e eu quero praticar isso, é que o diálogo, a compreensão, a conciliação, ouvir as pessoas é fundamental nesse mundo que a gente está hoje. A gente vem de um momento de belicoso, né? De direita, de esquerda, de A, de B, de briga. E eu acho que isso chegou num ponto que já deu, tá insustentável. Principalmente aqui em Franca, a gente precisa voltar a ouvir, voltar a conversar, voltar a sentar. As pessoas são diferentes e é ótimo que seja assim. A nossa beleza tá aí. Só que a gente tem que conseguir sentar aqui, ó, em volta dessa mesa, várias pessoas que pensam diferente e se respeitar e chegar num acordo comum. Que não vai beneficiar todo mundo, mas que vai beneficiar um pouquinho cada um cede, o outro cede. A gente precisa, a política é a arte do diálogo e a gente não faz mais isso. A gente precisa voltar a conversar, voltar a se unir, pensar nas coisas coletivamente. Isso você tem em mente? Tenho muito em mente. Eu não faço um enfrentamento belicoso com ninguém, eu quero o diálogo e a conversa. E as outras 2 imagens, ó, é uma criança na escola, né, comendo bem. Eu fiz questão de achar um prato saudável. Eu penso muito nas crianças, no cuidado que essas crianças, a escola tem que ser um ambiente de promoção de direitos, então de saúde, de educação, de cultura. E o outro da saúde, que é uma imagem de uma enfermeira de saúde da família, uma médica de saúde da família, que trabalha na promoção de saúde. Então, a saúde, ela não pode ser a doença. Quando a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar no hospital lotado e as pessoas sofrendo. A gente tem que pensar nisso, em pessoas felizes, cuidando da sua saúde para não adoecerem. E é uma saúde que eu penso em implementar. Saúde da família está ou não relacionada com os seus pensamentos e sentimentos sobre ser prefeito? Está muito, é o primeiro ponto do plano de governo. Aumentar as equipes de saúde da família, pelo menos dobrar as equipes de saúde da família. São muito poucas. São muito poucas. Dobrando vai fazer nem... Pois é, a gente tem que trabalhar muito nisso, sabe? Investir muito na saúde da família, porque ele é barato e ele tem muito resultado. As pessoas não acreditam porque não é imediato. Então você não ganha a eleição esse ano porque você fez saúde da família. Mas não existe outro caminho para a saúde senão a prevenção. E aqui? Aqui são as da natureza, né? Aqui representa a cidade de Franca. Então, o presente tá aqui, é uma imagem de Franca mesmo, é um incêndio de poucas semanas atrás, né? Então, é muito triste isso que a gente está vivendo, esse momento. Fogo. Primeiro as enchentes no Rio Grande do Sul, depois esse fogo todo que não para. Quando foi que a gente parou de se preocupar que o planeta ele tem fim, né? As pessoas não cuidam e isso é muito triste, assim, o Estado não investe em educação ambiental, as pessoas não têm essa consciência, mas falta a mão do Estado aí em educação ambiental, em cuidados, em proteção. Isso aqui era uma área de preservação permanente, então a gente precisa preservar nossas áreas de preservação. Então isso é triste. A outra imagem é uma imagem de Franca também, só que é um lugar controlado, é uma imagem do Horto Florestal. Então a gente vê que se cuidar, é possível ter um verde lindo assim dentro de Franca. E o Horto é uma referência, né? E a terceira imagem também do Horto Florestal, porque estava falando da parte de preservação, essa é uma floresta de pau-brasil. Então, foram plantadas há mais de 20 anos, né, beirando os 30 anos já lá no horto, e hoje está lá lindas árvores, né, lá no horto. Então, mostra o quanto é importante a gente voltar a cuidar, a plantar árvores, a preservar o meio ambiente. São todas imagens de Franca mesmo. Tá, perfeito.
Então, o horto, você tem alguma ideia para o Horto Florestal de Franca? O horto a gente tem que ampliar principalmente o acesso das pessoas. O povo francano não acessa o horto como deveria, sabe? Não acessa aquele espaço. Qualquer cidade que tem um horto. Exatamente, e pouca gente frequenta. Você vai lá, tá sempre vazio. A gente precisa promover, cuidar e promover aquele espaço. Criar outros hortos, né, na cidade, inclusive. Isso é bom. Criar outros hortos. Agora, eu vou falar bem rápido, você vai... Cabe ao prefeito desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Organizar os serviços públicos de interesse local. Proteger o patrimônio histórico-cultural do município. Garantir o transporte público e a organização do trânsito. Sim. Atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e anseios. Cabe ao prefeito ou à prefeita pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos como praças e parques, promover o desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial, buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa. Sem dúvida. Apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar. Intermediar politicamente com outras esferas do poder, sempre com o intuito de beneficiar a população local. Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade, pelo saneamento básico. Implementar e manter em boas condições de funcionamento postos de saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma. Planejar, comandar, coordenar e controlar, entre outras atividades relacionadas ao campo. Sem dúvida. Qual que é a sua formação? Direito. Direito. Fui advogada, hoje eu sou servidora do Ministério Público. Como que é para você, Franca não é uma cidade verde? Isso está ou não relacionado com o seu coração e a sua mente? Está relacionado, sim. A gente tem que trabalhar muito, né? A gente falou agora do horto florestal, criar novos hortos, plantar árvores nessas calçadas. A gente não tem mais árvore em calçada. Isso é uma preocupação bem grande, assim, de bem-estar mesmo, né? Mas acima de tudo, eu acredito muito na educação ambiental, sabe? A gente precisa fazer uma revolução na mente das pessoas, que cada uma tem que se sentir responsável. Além, claro, como a gente falou, da preservação das áreas, das APPs, das áreas de proteção. Então, isso é a parte de obrigação, né, da prefeitura, que precisa ser feita. Mas a parte de educação ambiental, acho que ela é muito importante. E que nem às vezes a gente vê eles plantam milho. Sim, elas não estão cercadas. O plano diretor diz que elas têm que estar cercadas, identificadas. E muitas das nossas não estão. E aí, infelizmente, a gente está perdendo as nossas APPs. Com o fogo, por exemplo, como a gente viu na foto. A gente faz muito esse trabalho de dentro para fora, que é consciencial, né? É uma revolução que até é uma gota, né, na consciência de cada um. Mas ela faz um estrondo porque é o poder de uma pessoa. Por isso que a gente está fazendo a roda política, porque a gente acredita no ser humano. Então é muito importante e estou muito grata de você ter podido vir. E você está representando as mulheres nessa eleição de Franca, e que eu te desejo muita sorte, que Deus a abençoe. Amém, obrigada. Foi muito bom conversar aqui, um podcast que falou um pouco sobre a gente mesmo, né? Um assunto mais pessoal. Eu achei muito gostoso participar, muito importante a gente conhecer também esse lado dos candidatos. E agradecer, muito obrigada. A luta realmente é por todas as mulheres e para mim é uma honra nos representar nessa eleição. Eu falo que eu troco a palavra luta por conquista, porque a luta nem sempre ela traz a vitória. A conquista ela é um processo diário e ela exige estratégia, né? Então, e são aquelas palavras que a gente começa, né? E aí tem um peso, né, bélico. Aí você fala, nossa, mas eu não quero entrar nisso. Mas as pessoas só falam em lutar.
sim, a gente precisa conquistar o nosso espaço. Conquistar. Com muita vontade, com muita coragem. É bonito, não é triste esse caminho. A gente vai vencer. Obrigada. Maravilha, muito obrigada. Gratidão. Gente, gratidão. Por favor, compartilha, se inscreve no canal. Nosso trabalho é solidário e a gente fica muito feliz com isso. Obrigada.